Muito bem, estamos de volta com o nosso TVB Entrevista, hoje recebendo o Leandro Giacomo, ator e diretor do filme Pano Branco, um média-metragem de Joinville, que está fazendo o maior sucesso e tem alcançado muitas vidas. Essa questão de alcançar vidas é uma coisa impactante, né, cara? Porque, vamos lá, eu falei pra ti, eu assisti com meus pais, né, tava acompanhando com eles, a minha colega aqui, a nossa jornalista Bianca, estava assistindo com a filha dela também no final de semana, e tu só vai saber das pessoas que assistiram se elas te contarem, né? Eu sei que tem muita gente compartilhando testemunhos contigo, então tem testemunhos que tu... Tem pessoas que foram tocadas, que tu vai saber que foram tocadas porque, né, vão te dar um feedback e tal, e tem pessoas que não. Então é uma semente que tu lança e tu sabe que vai dar muitos frutos, mas não sabe quantos frutos, né? É verdade. É uma mensagem, né? É uma pregação no formato de um filme, né? Wellington, assim, eu tenho me surpreendido com os testemunhos, né? Até vou compartilhar um com você. Sim. Eu tenho um amigo meu, não é nem o testemunho dele, mas ele compartilhou o vídeo com outro amigo, e ele mandou um texto para mim, né? Mandou um texto do que esse amigo compartilhou. O amigo disse assim, olha, precisei parar, chorei copiosamente, foi assim que ele escreveu. Caramba. Porque eu relembrei que eu fiquei 15 anos sem falar com meu pai e eu só fui reencontrar o meu pai no dia do enterro. Uau. Né? Então não tive uma última palavra com ele. E as pessoas têm sido tocadas ali nos comentários do YouTube também, as pessoas têm dado testemunhos, né? Olha, Leandro, quando você estava escrevendo, né? Quando o Miguel estava escrevendo a carta pro pai dele, aquilo tocou, Deus falou muito comigo, porque eu tive que escrever uma carta para o meu pai quando eu vim embora do Nordeste para cá. Então tem pontos específicos. Wellington, assim, é um drama familiar. Toda família tem seus conflitos, né? Sim. Então, em algum momento do filme, né, alguém se identifica com aquilo ali. E os testemunhos, assim, é algo que eu tenho me surpreendido, porque tem tocado a vida das pessoas e promovido até restauração, assim, sabe? Isso é fantástico, né? Isso é lindo, né? Por que Miguel? Miguel porque é um nome que eu gosto, por isso que eu coloquei. É um nome bonito. Que legal. O detalhe, né, desde a questão das cenas e tal, tudo mais, muita qualidade, né, Leandro? Querendo ou não, porque depois a gente vai comentar aqui, claro, tu teve que ir atrás de patrocínio e tal, teve toda aquela questão, enfim, mas, cara, qualidade é fantástica. Tu pegou gente profissional para fazer, tu trouxe gente de Hollywood, tu trouxe gente lá do Rio de Janeiro, Cara, São Paulo, o que tu fez? É um pessoal tão especial, eu preciso agradecer o Johnny, ao Gabriel e ao Nando, que trabalhou na iluminação. Johnny e o Gabriel na filmagem e o Nando na iluminação. É tão interessante porque eles não têm vivência na dramaturgia, eles são profissional na área deles, né? É mais Certo. evento social, corporativo, casamento. E claro que alguma coisa eles já fizeram nesse ramo, mas não tem aquela vivência, Sim, né? sim. Assim como eu também não tinha vivência, Exato. nem experiência no audiovisual. Mas eles abraçaram a causa assim com tanto afinco que as pessoas têm falado muito sobre isso, sobre a qualidade. Mas nenhum de nós tínhamos vivência nisso, né? Mas eu acho que quando você faz com amor, com respeito pelo trabalho que você está fazendo, então tem essa qualidade, esse resultado final que a gente viu aí no Deus te filme. abençoou muito de poder encontrar uma equipe sensacional, Sim. né? Montar uma equipe maravilhosa. E o local também, cara. Que local que nós estamos ali? O local. Nós precisávamos de um campo, né? Porque Certo. se passava no campo. Então, um dos rapazes da produção, o Davi, ele tem uma tia lá em Guaramirim. Ele disse, ô Lê, vamos dar uma olhadinha naquele sítio lá? Minha tia mora sozinha, morou muito tempo lá. Vamos dar uma olhadinha lá? Eu disse, vamos lá dar uma olhada. Rapaz, quando a gente chegou lá, né? Aquela estrada, aquele caminho, aquela casa antiga e ela muito caprichosa, né? Você entra dentro da casa tudo caprichoso. Poxa, fechou, Sim. é ali mesmo, né? Então foi em Guaramirim, foi na casa da tia do Davi, que trabalhou conosco no filme, né? Foi assistente de direção e foi um lugar, como você falou, né? Quando é de Deus as portas se abrem. Foi perfeito, né? Foi perfeito, assim. Foi E muito aí bonito. a Bianca queria saber do cemitério.
Ela achou que era um cemitério em Massaranduba, mas não é. Olha, a gente não tem certeza se é. Eu acho que de repente pode ser, porque é na Estrada do Arroz, é no caminho, é na rodovia, o caminho, então pode ser que seja, né? A gente tentou um cemitério, não deu. Tinha um cemitério bem antigo que eu queria, não deu certo também. Mas depois, quando a gente chegou ali, eu vi aquela igreja luterana na frente, aí eu já pensei no sino, do badalo do sino batendo. Cara, foi muito bom, foi tudo se encaixando perfeitamente, né? A pousada, eu queria uma pousada em Joinville estilo colonial, não dava certo, uma estava em reforma, outra não podia. Chegamos lá para tomar um café um dia antes, poxa, tem alguma pousada aqui em Guaramirim? Ah, tem a pousada Quero, vai assim, tá. Chegamos lá, ele disponibilizou o passeio a cavalo. Olha só. Que não tinha, sim. No roteiro não tinha. E, nossa, foi perfeito, nos trataram muito bem, nos receberam muito bem lá em Guaramirim, nessa pousada. As coisas foram se encaixando, as portas foram se abrindo. Eu brinquei com meus pais, eu falei assim, olha, vai ligar essa TV, vai sintonizar na TVB. Não tinha nem como querer ligar aquela TV. Não sei se ela funcionava, aquela televisão. Eu não consegui fazer ela funcionar. Mas, exatamente. Mas, detalhe, puxou bem para a questão... Anos 90, né? Porque a gente estava tratando de trem, isso. Então eu precisei puxar um pouquinho mais a história ainda onde tinha-se, né? O trem ainda, né? Tempo então precisei antigo, puxar. Né, cara? Uma coisa muito, muito legal. E aí a questão do trem... O trem, nós entramos em contato, aqui em Santa Catarina tem o Trem Serra do Mar, que faz esses passeios turísticos, né? Sim. Então a gente entrou em contato com eles acharam a ideia super bacana. Esse passeio sai aqui de Corupá e vai até Rio Negrinho. Então eles, né, até no dia foi muito bacana, eles falaram, tem um pessoal aqui que vai gravar um filme, então a gente vai deixar eles entrar primeiro, entramos lá. Legal. E foi tudo em cima da hora, assim, foi meio que sem ensaio ali, tá? Até a cena do cemitério, não teve ensaio, a cena da cozinha teve um ensaio um dia antes, mas foi coisa rápida, e a cena do trem também, foi tudo muito na hora, porque a gente pegou o trem, né, andando praticamente. Vai pedir o quê? Pro trem ir e voltar? Não tinha como, exatamente. Então foi tudo certo na primeira. Exatamente, foi na primeira ali. Então a gente gravou nesse trajeto, saindo aqui de Corupá e indo até Rio Negrinho. E a gente foi fazendo os takes, as tomadas ali durante o passeio do trem. E as pessoas ali junto no trem, né? Quem estava ali como turista viu ali acontecer as filmagens. Que bacana. Cara, querendo ou não, esse filme ele é como se fosse um filho pra ti, né? Com certeza. É um filho. Com certeza. Bom, tu tivesse a ideia de fazer ele acontecer e tal, tudo mais. Como é que foi desde o primeiro momento, assim? Eu sei que tu colocou em oração. Olha que legal essa imagem. Essa imagem é bonita, né, cara? A equipe ali e tal, enfim. Eu sei que tu colocou em oração, enfim. Mas como é que foi? Qual o contexto? Tu estava em casa? Tu estava na igreja? Tu estava onde quando tu, de repente, teve a ideia de, poxa, escrever um filme como esse? Wellington, eu fui líder de jovens durante... Hoje eu sou líder de jovens, mas de um grupo específico durante 12 anos. E naquela intensidade, né? Assembleia de Deus, congresso, culto de jovens, círculo de oração, muito intenso. E nós deixamos a liderança em setembro do ano passado. Sim. E quando nós deixamos a liderança... Depois de 12 anos? Depois de 12 anos, Nossa. Ininterruptos. Eu pensei comigo, né? Eu sempre tive o desejo pelo audiovisual. Será que agora não é o tempo? Eu vou ter um pouco mais de tempo, né? E as coisas aconteceram muito rápido. Eu orei, me veio a ideia. Eu chamei esse pessoal que é a minha família, esse pessoal da produção, essa comitiva, né, que me acompanha sempre. Fantástico. Chamei eles e falei para eles. Eu disse, olha, eu tenho sonho e Deus me deu autorização de fazer um filme. Vocês topam? Eles toparam na hora. É, né? esse pessoal aí, ó. Tá faltam alguns ainda. Faltam alguns aí. Tá faltando aí quem? Está faltando aí do pessoal da produção, vamos né? identificar então lá. Ó, tá aí o Abner, tá o Alan, tá a Kali, tá a Eduarda, tá a Alicia, minha esposa, tá a Gi não tá na foto, né? Mas ela também faz parte. Tá o André, tá a Duda. Da produção, quem faltou aí? Foi o Romeu, Sim. né? O Davi, a Ellen e a Vitória.
que participaram do filme, e a minha mãe também nos ajudou lá, a Silvânia tá ali no meio, tá o Kennedy também não tá nessa foto. Mas foi esse pessoal que participou da produção, né? Eles estiveram junto conosco na produção. Então eu chamei eles e disse assim, vocês topam? Mas eles topam qualquer coisa. Se eu falar para eles que nós vamos para Hollywood, eles acreditam e topam, entendeu? E eles compraram a ideia. Sim. E o filme é mérito deles também, porque os jantares que a gente fez para arrecadar, né, verba por filme, os patrocinadores que a gente não estipulou valor nenhum, mas foi uma loja de roupa que ajudou ali com valor, foram todos eles que foram atrás. Então eles abraçaram. Não aconteceria se Deus não tivesse dado esse pessoal aí para estar do meu lado, abraçando a ideia. E se eu falar para eles que nós vamos gravar um filme semana que vem, eles vão abraçar a ideia, pode ter certeza disso. Isso é ótimo. Coloca aquela foto de novo, J2, aquela que tu colocou antes. Essa do... Cara, essa foi a realização do teu sonho, né? Isso, esse aí foi a manhã de lançamento, né? Foi no Shopping Cidade das Flores, no Cinema Uniplex ali. Lotado. Foi lotado mesmo, sabe? Foi uma manhã muito bacana, muito especial. O pessoal chorando no filme, depois vindo nos abraçar. Foi uma manhã muito, muito especial mesmo, né? O cinema lotou mesmo, lotou. A gente precisou encerrar os convites depois de distribuir, porque não tinha mais para distribuir. Que legal, né, cara? Um filme muito, muito prestigiado, né? Bom, o filme Pano Branco, como eu falei, ele, querendo ou não, é como se fosse um filho para ti. Vem irmãos aí? Eu acredito que sim. O pessoal tá pedindo, né? Tá dizendo, não pode parar por aqui, entendi, né? Eu creio que sim. Eu creio que eu gostaria de continuar aí nessa área e se for da vontade de Deus, aí durante um bom tempo continuar produzindo, porque eu creio que tá dando certo, a mensagem está sendo positiva, está tocando a vida das pessoas. O nome da música é Pano Branco? Pano Branco. Tem no Spotify, será não? Eu não sei se tem no Spotify, cara, mas no Benedito YouTube. Felizardo, eu sei que... É cantor raiz, sertanejo, do né? tempo dos meus avós, Homem de Deus, homem de Deus. Pano Branco, não tem, ou tem... Não, tem Mensageiros da Última Hora. Esse é o nome da dupla. Mensageiros da Última Hora. Depois eu vou pra casa ouvindo essa música. E aí, bom, tu já comentou, né? A inspiração é a história do filho pródigo e tal. Mas foi um quebra-cabeça que tu foi montando, desde a inspiração da música até a história do filho pródigo? Isso. Porque a história não duraria nem 3 minutos, né? É uma história curta, né? De um conflito familiar, de um filho que vai embora de casa, briga com os pais, com os irmãos, e quando ele se sente sozinho depois no mundo e manda uma carta, né? Olha, se vocês me receberem, eu vou pegar um trem. E se tiver pendurado aí num pé de laranjeira, num pé de coqueiro, cada um conta de uma maneira, né? Um pano branco em sinal de paz e amor, então eu vou retornar para casa. E aí encerra-se esse conto, né? Baseado na parábola do filho pródigo. Como eu te disse, eu precisei adaptar. Então, uma história de 3 minutos durou 40, um filme de 40 minutos, né? Então a gente adaptou. E o final, né? Que as pessoas daí teve aquela virada no final, né? Foi aquilo que surpreendeu as pessoas, que foi a grande lição do filme, né? Por isso que a gente colocou. Ele pediu um sinal e a vida lhe deu uma lição. Foi ali que as pessoas foram tocadas com aquele final ali, que fala sobre o tempo, fala sobre a vida, né? Que é como se nós estivéssemos realmente numa viagem de trem. A gente nunca sabe quem vai ser o próximo a desembarcar. Tá, mas o final foi a tua criação. Sim, sim. A tua criatividade, o Espírito Santo sim. te... Exatamente. Enfim, exatamente. Iluminando ali. Cara, que fantástico. E aí, quanto tempo pra... Olha que massa, muito bacana as imagens lá. Bom, ia chover lá no fundo? Tava chovendo bem fraquinho nesse momento aí. Começou a chover bem fraquinho, mas parou. Entendi. Porque as imagens ficaram sensacionais, né? E aí, no final do filme, que querendo ou não, é a cereja do bolo. Quanto tempo para produzir aquilo, pensar tudo? Porque, beleza, o esboço tu tinha através da música, através da mensagem que tu queria transmitir, que é a do filho pródigo e tal, mas o final, e aquelas frases marcantes que foram cereja do bolo, como é que... Então, a gente pega, né, fiz uma sinopse para o audiovisual, fui construindo as imagens, né, quero que o filme comece com uma visão panorâmica da casa, o pessoal ouvindo a discussão que está acontecendo lá dentro,
E beleza, aí o que acontece, né? Uns contam que tinha um pano branco, outros que contam que não tinham, mas enfim, todo mundo sabia já a história que realmente ia estar amarrado o pano branco ali. Mas eu entendi que não podia terminar a história ali, Justo. né? Não podia. Aí tem pessoas que falam, poxa, mas por que terminou a história assim, né? Ele deveria ter voltado para casa e uma alegria, né? Mas realmente a gente quer... A mensagem que Deus me levou a passar é sobre essa questão do tempo, de a gente achar que tem o controle do tempo na nossa mão. E a gente não tem o controle. Então, quando chegou no final, foi aí realmente que Deus me deu a inspiração para escrever aquele texto acerca da vida como se fosse uma viagem de trem, né? Todos nós estamos nessa viagem e a gente nunca sabe quem vai ser o próximo a desembarcar. Nunca sabemos quem vai ser o próximo a desembarcar. E, infelizmente, alguém desembarcou nessa história e isso foi uma grande lição para a vida do Miguel. Fantástico. Tem mensagem? Coloca na tela, por favor, J2. O pessoal participando aqui, interagindo com a gente. Alan Cristofolini. Boa noite. Gostaria de deixar um elogio ao filme Pano Branco. Filme impactante, onde passa uma mensagem linda e cheia de emoções. Pergunta, quando que nasceu o desejo de ser diretor de filme e explorar o mundo do cinema? Essa pergunta é boa. Então, como eu te falei, sempre no teatro, né? Sem aquela possibilidade de um dia aparecer numa tela de televisão ou numa tela de cinema, mas o desejo lá dentro, né? E a gente sabe que hoje já está um pouco mais aberto, hoje a gente já encontra filme cristão e até temos novelas cristãs também, né? Mas pra gente, assim, é meio que impossível, né? Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou chegar em São Paulo, numa produção dessa, de uma novela cristã, né? Então nasceu o desejo, acho que Deus colocou realmente no coração e tudo que a gente está vendo aí é fruto da obra de Deus, né? Claro que Deus utiliza-se dos seus servos, né? Utiliza-se do talento e dos recursos que a gente tem. Mas me nasceu o desejo realmente nesse período aqui agora. Bom, se Deus está dando as condições, então eu creio que vai dar para a gente dirigir algo nesse sentido, para entrar nesse cinema. Mas eu vou ser sincero contigo, para mim também foi uma novidade. Se tu perguntasse para mim há 1 ano, 2 anos atrás, que isso estaria acontecendo, eu jamais imaginaria que isso estaria Fantástico, acontecendo. Né? Assim como daqui, sei lá, 2 anos, 3 anos, a gente vai estar falando sobre um outro filme que tu também não... Amém, é verdade, não tinha, é verdade. Enfim, tido a inspiração ainda. Mais uma, coloca lá, por favor. Que legal, que bacana. Alice, que alegria ver o Leandro aí com vocês. Ele é uma pessoa maravilhosa, super talentoso, isso é verdade. Merece muito sucesso. Vi o filme e recomendo. Tem uma história gigantesca para assistir com a família. Esse é um ponto importantíssimo, né? A questão familiar. Gostaria de fazer uma pergunta ao Leandro. Qual o seu maior sonho? Olha, se tratando do que nós estamos falando hoje aqui, que para mim é muito especial, essa área da atuação, essa área da dramaturgia, eu acho que o meu sonho hoje seria que realmente Deus soprasse, como já está soprando, a gente já está batendo aí 64 mil visualizações, né? Mas soprasse esse filme e de repente outros que virão e a gente pudesse tocar o coração de milhares de pessoas através dessa linguagem de pregação, através dessa mensagem, nessa linguagem aí. Hoje o meu sonho seria esse, poder tocar a vida das pessoas através da linguagem do cinema. Fantástico. Vamos pro intervalo. Na sequência, nosso último bloco aqui. Pô, eu ficaria conversando até meia-noite com o Leandro. Mas a gente precisa fazer intervalo. Na sequência, vamos falar mais sobre o filme Pano Branco. Hoje recebendo, o TVB Entrevista recebendo Leandro Giacomo, ator e diretor do filme Pano Branco. Não sai daí, voltamos já já.